Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar, o Novo Normal da ITV, promovido pela ATP. Para mim é mais uma vez um gosto muito grande estar aqui a moderar este debate, que promete hoje de alguma forma refletir sobre as transformações que a pandemia trouxe a este setor, mas estas reflexões são feitas de dentro, com o contributo de empresários que falam um pouco das suas experiências e também de fora, com um conjunto de outros especialistas que podem dar aqui uma perspectiva um bocadinho mais abrangente e podem-nos, no fundo, ajudar a olhar de fora e com algum distanciamento para aquilo que são os desafios impostos pela pandemia no setor têxtil, os desafios e também um conjunto de oportunidades. E é exatamente como ponto de partida para tudo isto que temos o gosto de ter connosco o engenheiro José Caldeira, ele que é responsável e está aqui na qualidade e na representação do Inesctec, que no fundo nos vai propor um conjunto de reflexões e abordagens mais generalistas e a quem, sem mais demoras, passo a palavra, agradecendo muito o facto de estar aqui connosco e será então o nosso ponto de partida para um debate que promete ser muito interessante já a seguir. Obrigada, força! Muito boa tarde a todos, cumprimentar todas as pessoas que estão a assistir via remota e agradecer antes de mais à ATP e à Magela no convite para estar neste seminário. A encomenda que me foi atribuída é, enfim, dar uma introdução para a discussão que se vai seguir sobre estas transformações, sobre estas tendências e, enfim, um bocadinho fruto da minha experiência de trabalhar com vários setores, enfim, e também por não alugar muito, porque é só uma introdução, eu resolvi escolher quatro vertentes que são tendências transversais, enfim, que vários setores estão a seguir e que eu acho que são importantes neste contexto e, como eu digo, apenas para lançar a discussão. A primeira dessas tendências é aquilo que costumamos designar por remotização, ou seja, a colocação de atividades a serem operadas de forma remota, e esta crise relevou a importância das organizações estarem preparadas para poderem colocar os seus trabalhadores em trabalho remoto, se necessário, naturalmente, conseguindo manter o desenvolvimento das suas atividades, mesmo que com algumas quebras. Para alguns setores ou atividades isso é razoavelmente natural, na área dos serviços, do desenvolvimento de software ou atividades de engenharia, e para algumas organizações é já uma prática corrente. No entanto, para outras atividades, como a produção em planta fabril, o manuseamento de materiais e produtos em funções logísticas, e também para muitas organizações, a realidade está ainda muito longe deste objetivo. Recentemente, um responsável da Siemens afirmou que cerca de 30% dos seus colaboradores trabalharão remotamente, digamos, de forma permanente. Isso não quer dizer, naturalmente, que bens como carros ou máquinas possam ser produzidos apenas por trabalhadores distantes das linhas de produção, mas podem ser concebidos e desenvolvidos utilizando plataformas informáticas, os trabalhadores podem fazer telemanutenção, podem também ter teleformação, etc. Portanto, há um conjunto de atividades, mesmo ligadas a operações fabris, que podem ser feitas de forma remota já hoje. Mas eu gostaria de destacar aquilo que provavelmente é menos conhecido ou que está ainda um bocadinho longe da ideia das pessoas, que é o facto de mesmo a operação e a monitorização de máquinas pode, em muitos casos, ser feita de forma remota. E se conjugarmos isso com a utilização de sistemas de robotização ou automação, uma parte significativa dos trabalhadores pode ser deslocalizada da planta fabril para outros locais em caso de necessidade. Naturalmente, o distanciamento físico coloca problemas e limitações nas dinâmicas relacionais e pode afetar funções em que estas desempenham um papel relevante, como, por exemplo, a resolução de problemas complexos, os processos de cocriação, até mesmo de inovação. E neste contexto é importante chamar a atenção que questões ligadas à partilha de informação, à coordenação e gestão de atividades e, por exemplo, à cibersegurança, têm uma importância crescente e, em alguns casos, até crítica. E, portanto, uma das prioridades das organizações, que muitas organizações estão a desenvolver, é avaliarem o seu, vou-lhe chamar, grau de remotização e quais as medidas a implementar para o maximizar. Ou seja, até que ponto é que quantidade das suas operações podem ser desempenhadas de forma remota e o que podem fazer para maximizar esse grau de remotização
e assim estarem mais bem preparadas para futuros eventos semelhantes, que podem ser pandemias, podem ser eventos de outra natureza. E quer na indústria, quer na agricultura, existem já exemplos de remotização de atividades, mesmo atividades de transformação. A segunda vertente tem a ver com a implementação de plataformas de negócio e de comércio eletrónico. Todas as organizações hoje em dia já compreendem a importância dos canais de comercialização online, seja nos casos da venda ao consumidor final, seja nas relações interempresas. E, portanto, uma das outras prioridades das organizações será, por isso, a concepção e implementação destes canais online através do desenvolvimento de sistemas próprios, que podem fazê-lo individualmente ou coletivamente, ou da utilização de plataformas já existentes. Também neste caso, existem já vários exemplos a nível nacional, como são os casos da Farfetch, bem conhecido, ou da DOT, uma plataforma de comércio online que tem sido aproveitada, por exemplo, por pequenas empresas do setor agrícola como canal de vendas para os seus produtos. Isto, no entanto, implica a reavaliação do portfólio de produtos e serviços e a respectiva adequação para estes canais, o desenvolvimento e adoção de novos processos de negócio, a adequação da capacidade produtiva e logística das empresas e também a implementação de infraestruturas de informação e comunicação que são necessárias. Ao contrário do que alguns propagandeiam, não é uma panaceia, não é aderir a um site e começar a vender. É um desafio que implica competências e capacidades que são específicas e que, portanto, têm que ser desenvolvidas. A terceira vertente, tem a ver com a redução do risco nas cadeias de fornecimento. E, portanto, é uma outra lição desta pandemia, enfim, bastante publicitada em vários setores, a importância das cadeias de fornecimento, tornando-se evidente a necessidade de minimizar riscos, nomeadamente através de uma maior proximidade geográfica, o que é igualmente importante para os temas da flexibilidade e da resposta rápida, e também a introdução de redundância. Acresce ainda que uma maior proximidade geográfica dos fornecedores tem igualmente um impacto positivo na vertente ambiental, através, por exemplo, da redução de transportes. E aqui, neste caso, programas, por exemplo, como aquilo que nós conhecemos em Portugal do Clube de Fornecedores, é um exemplo que pode ser feito para promover estas redes de proximidade, embora possa ser e deva ser alargado a outro tipo de configurações. Não é? Portanto, esta ideia de olhar, digamos, em termos de proximidade e, sobretudo, e também em termos de redundância das cadeias de fornecimento é também uma tendência que está a ser bastante trabalhada. O quarto ponto, a quarta vertente, tem a ver com aquilo que eu chamo a flexibilização do desenvolvimento e da produção, ou, de outra forma, se eu quiser dizer de outra forma, a necessidade das empresas pensarem em que é que podem fazer alternativamente àquilo que fazem, num caso de aquilo que fazem sofrer uma quebra abrupta em termos de procura dos clientes. E, portanto, uma daquilo que normalmente se chama agora a resiliência das organizações. E uma característica das organizações resilientes é a sua capacidade para rápida e eficientemente serem capazes de desenvolver e produzir novos produtos e ou serviços, mesmo que possam ser de natureza diferente, assim como de conseguirem ajustar o nível de produção e até a respectiva localização em função de alterações nas condições de contexto, nos mercados. Para isso, importa acrescentar aos já tradicionais temas da flexibilidade e da resposta rápida, onde muitas empresas portuguesas de vários setores têm feito um percurso notável nos últimos anos, o tema da modularização e da mobilidade dos meios de produção, ou seja, soluções organizacionais e tecnológicas que permitam ajustar a capacidade e a localização da produção, e ainda o desenvolvimento de vantagens competitivas que são assentes mais em famílias de competências e capacidades internas das empresas e menos em produtos e serviços específicos. Acresce ainda neste contexto a questão, naturalmente, da multidisciplinaridade das empresas, das equipas, e, portanto, enfim, a flexibilidade e a multidisciplinaridade dos recursos humanos é naturalmente importante para aumentar esta flexibilidade das organizações. Neste caso, as empresas terão que alargar a sua visão sobre os mercados, compreender quais as oportunidades mais relevantes e, em função das suas competências e capacidades internas, presentes ou a desenvolver,
prepararem cenários alternativos de posicionamento. Tudo isto terá que ser acompanhado por investimentos nos processos, nos sistemas de suporte e na formação das pessoas. E no caso das PMEs, muito disto exige cooperação com outras empresas e entidades e atribui às associações setoriais, aos centros tecnológicos, um papel relevante enquanto promotores de dinâmicas de eficiência coletiva e como centros de partilha de intelligence económica e tecnológica. Assistimos a vários exemplos de empresas, nomeadamente neste setor, que recorrendo a competências e capacidades próprias, rapidamente reconverteram parte ou a totalidade da sua produção, passando a produzir produtos muito diferentes dos habituais. Agora, estas alterações trazem naturalmente alguns desafios. Elas exigem investimentos significativos em tecnologia, em inovação e, em alguns casos, até em investigação e desenvolvimento, sem nunca esquecer a vertente fundamental da educação e da formação. É também evidente que as tecnologias digitais terão um papel fundamental neste novo futuro. E como é que isto pode ser endereçado neste contexto deste tipo de setores e de empresas? Como fazer este percurso neste período difícil? É uma questão relevante para a qual, na minha opinião, pode haver duas respostas complementares. Sempre que possível, as empresas associarem-se a iniciativas e projetos de eficiência coletiva que asseguram uma partilha dos custos e de riscos e, naturalmente, também dos resultados. E, complementarmente, o Estado apoiar os investimentos privados, reduzindo o risco dos mais inovadores e o impacto da tesouraria nos restantes, sem esquecer, naturalmente, aquilo que é a função do próprio investimento público direto, particularmente na educação e na formação, nas infraestruturas críticas de apoio e de suporte à indústria e, em alguns casos, através da compra pública inovadora. E, portanto, são estas as notas que eu tinha para vos deixar. Espero que sejam inspiradoras para o debate e muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, engenheiro José Caldeira. Espero que também já me estejam aqui a ver. Obrigada mais uma vez pelos seus contributos tão importantes e por esta reflexão que, de facto, nos convida a muitos insights. Eu acho que esses insights serão com certeza aqui partilhados também pelo conjunto de outros oradores que temos esta tarde aqui. São eles, e passava a apresentá-los, Alda Duarte, que vem representar o grupo TMG Automotive, a Clara Correia, da narrativa Clara, Clara que é, de resto, especialista, é formada em economia de base, mas é, entretanto, também especialista nas áreas de consultoria empresarial e nas áreas de gestão de recursos humanos e, portanto, poderá aqui a dar um contributo interessante também ao debate neste sentido e na linha daquilo que o engenheiro disse, referindo aqui a importância da eficiência coletiva e também das áreas da educação e da formação. E depois temos também o gosto de ter connosco Paulo Melo, em representação da Somelos, uma empresa exemplar e uma das empresas de referência neste setor têxtil. Portanto, agradecer a todos mais uma vez a participação e o facto de estarem aqui connosco neste debate, que será com certeza muito enriquecedor por esta perspectiva multifacetada que oferece também àqueles que nos assistem, à nossa audiência, e lembrar só, antes de lançar aqui uma série de perguntas e reflexões aos nossos oradores, lembrar à nossa audiência que é possível deixarem um conjunto de perguntas, é muito simples, basta no chat irem colocando as vossas questões e, se o tempo assim nos permitir, no final deste nosso webinar teremos a oportunidade de responder, se não a todas, pelo menos a algumas das vossas perguntas. Portanto, por favor, sintam-se à vontade, porque este é de facto um espaço de partilha, de reflexão coletiva. Sem mais demoras, e agradecendo mais uma vez ao engenheiro José Caldeira esta reflexão, passava a palavra antes de mais à Alda Duarte. Alda, nós ouvimos aqui um conjunto de reflexões bastante complexas e é interessante que possamos desencadear a nossa conversa sobre todos eles, mas se calhar perguntava quais foram os principais insights que tirou desta reflexão feita aqui pelo engenheiro José Caldeira, sobretudo muito direcionado para esta questão das cadeias de fornecimento e para esta questão também da remotização das operações. Nós sabemos que o grupo TMG nunca parou de trabalhar, mas naturalmente teve que se adaptar a este novo normal, com uma aceleração de uma série de processos que já estavam previstos, mas que aconteceram num espaço de tempo muito menor daquele que provavelmente era inicialmente expectável. Não a estamos a ouvir, Alda. Agora penso que sim. Sim, exato. Boa tarde a todos. E é precisamente isso, Mariana. Já havia aqui
um esforço por parte da TMG, um esforço de transformação digital, mas realmente toda esta pandemia veio acelerar e veio nos obrigar a acelerar e muitas vezes até a criar novos processos e nova digitalização que não estava programada para tão cedo. E houve então sim, e está a haver neste momento, vários processos ou várias transformações digitais que passam não só pela digitalização propriamente dita, e se calhar como a olharíamos há 1 ano ou 2 atrás, que estava muito focada na parte da desmaterialização, muito desmaterialização documental, mas sim agora vê-la também como uma parte de digitalização, no âmbito de digitalização de processos. Já estávamos cientes que isso traria certamente maior produtividade, maior agilidez, maior fluidez na própria comunicação, mas tudo isto realmente veio fazer com que acelerássemos todo este processo e nos muníssemos de algumas ferramentas que nos ajudassem nesta melhoria de eficiência e também muito focadas numa boa comunicação, uma comunicação que seja transparente, rápida, que dê uma resposta rápida a todas as necessidades que, por ser online, também se tornaram ainda mais rápidas. Porque, Alda, por um lado, permita-me aqui lançar também esta questão. Por um lado, vocês têm clientes espalhados por todo o mundo, portanto há aqui a necessidade de se aproximarem aos clientes e a digitalização pode ter um contributo positivo, mas ao mesmo tempo negativo neste processo de ligação ao cliente. E por outro lado, do ponto de vista também interno da própria gestão de equipa, houve novos e imensos desafios que foram criados com esta necessidade de colocar muitas pessoas em teletrabalho, como aquilo que falámos, que o engenheiro propunha da questão do teletrabalho e mesmo da remotização de uma série de operações que necessariamente tiveram que acontecer, certo? Eu queria que partilhasse também um pouquinho aquilo que aconteceu na TMG. Relativamente aos nossos clientes, realmente nós não trabalhamos praticamente com o mercado nacional, é tudo mercado europeu ou mercado mundial, e realmente o que houve necessidade foi de podermos mostrar aquilo que fazemos e, acima de tudo, mostrar ou ter a capacidade, através de meios tecnológicos, de mostrar qual a reação dos nossos materiais ou qual o comportamento dos nossos materiais na peça final do cliente, seja uma porta, um painel de instrumentos, qualquer uma das partes para as quais nós fornecemos. E aí sim, até nos desenvolvemos uma ferramenta de simulação em 3D, precisamente para, com o cliente, podermos fazer este acompanhamento do nosso desenvolvimento e de toda a inovação que estava a ser feita do nosso lado. Também, não só o Covid, mas também penso que Covid, esta necessidade ou este mercado elétrico que está a emergir no mundo automóvel traz-nos a nós umas exigências que também são novas e que são rápidas e que têm que ter uma resposta rápida. E, portanto, todos estes meios também vieram colaborar para que este acompanhamento fosse feito e este processo fosse todo feito com o cliente. Nós, antes Covid, tínhamos uma equipa muito vasta a viajar e a acompanhar os clientes, fomos privados disso, portanto, realmente tivemos que encontrar os meios para. Uma dos outros fatores que se nota é realmente a necessidade de ter uma resposta muito mais rápida. Talvez estejamos em frente a um ecrã e o cliente do outro lado, seja o cliente interno ou o cliente externo, quer a resposta logo. Quase que não espera que a reunião acabe e que no dia a seguir lhe chega um mail então com a resposta. E isto obriga-nos a nós a termos uma capacidade então de gerir dados e de poder obter insights e outputs dos nossos dados e de tudo o que temos de uma forma muito mais rápida. E portanto também houve um esforço muito grande em olharmos para este Big Data de uma forma diferente, unindo-nos de ferramentas que, desde machine learning, a inteligência artificial, a constituição de algoritmos capazes de dar respostas ágeis ao cliente.
que responda. Isso tanto acontece em termos externos como internos. Nós funcionamos muito numa dinâmica de cliente interno, dentro da própria organização. Muitas vezes precisamente para darmos a importância ao pedido do outro e à urgência que ele deve ter, não só para fora, mas para dentro. E, portanto, isto tudo com o teletrabalho, pessoas, diria que numa primeira fase, quase metade da organização a trabalhar em casa, o que queriam era trabalhar, o que queriam era continuar a sentir um negócio a correr em casa, e muitas vezes a resposta tinha que ser quase imediata. Sim. Obrigada pelos seus contributos. Acho que aquilo que disse aqui são um conjunto de ganchos que eu gostaria nesse sentido, pedir aqui à Clara uma intervenção, porque me parece que algumas coisas que foram aqui referidas são de facto importantes nesta área também dos próprios recursos humanos, nomeadamente, por um lado, Clara, esta maior necessidade de uma resposta rápida e efetiva. Provavelmente perguntava-lhe porque nos falta a linguagem não verbal, nos falta também a própria linguagem paraverbal, e nós sabemos que elas representam cerca, creio eu, de 80% da nossa linguagem, da nossa comunicação global, e portanto isto poderá estar aqui de alguma forma a interferir nesta necessidade de uma resposta mais rápida, porque não conseguimos ler outros sinais que presencialmente lemos. E por outro lado, também gostaria de ouvir falar sobre esta perspectiva tão interessante que a Ala propôs aqui, de dentro da empresa haver quase o conceito de clientes internos nesta atitude de bem servir e de prestar um serviço também interno também. Isto parece-me também dois dados que podem ser alvo de análise aqui por parte da Clara, bem como alinhando com aquilo que foi também aqui referido naturalmente pelo engenheiro José Caldeira. Obrigada, Mariana. Boa tarde a todos. Espero contribuir para uma reflexão que seja útil para todas as empresas e para todos os profissionais. Pois de facto, e utilizando as palavras da Mariana, as linguagens são várias e nós, para comunicar, utilizamos a nossa voz, o nosso corpo, as nossas expressões, e portanto esta pandemia também veio de alguma forma quebrar alguma zona de conforto que nós sentimos na comunicação que fazemos com os outros, e portanto veio mexer naquilo que normalmente nós chamamos tradicionalmente as competências para comunicar em contexto diferente, em contexto digital, à distância. O texto escrito não é, escrever um texto não é a mesma forma que falar, que comunicar oralmente, e de facto nós quando escrevemos algo é muito mais difícil nós conseguirmos repor alguma lacuna de quando estamos oralmente e com o nosso gesto e as nossas expressões. Portanto, houve aqui mudanças nas competências. Mas eu penso que o que esta crise nos veio de facto trazer, em termos, e que coloca vários desafios à gestão de recursos humanos, foi que incorporou no nosso cotidiano a incerteza. Porque a incerteza sempre existiu. Sempre existiu. Eu não tenho a certeza de estar viva amanhã. E eu não tenho a certeza de que hoje fui competente e amanhã vou ser competente. Eu nunca tive esta certeza. Só que havia um padrão de maior estabilidade, ou maior durabilidade de algumas, digamos, de algumas crenças, e no fundo esta crise o que nos trouxe foi incorporar a incerteza. E ao incorporar a incerteza, abalou alguns dos nossos pilares e necessidades que todos temos, que qualquer profissional e qualquer pessoa tem. A necessidade de segurança mínima, a necessidade de conexão e de inter-relação, e portanto ao abalar a isto, mexeu naquilo que nos fazem entrar em ação e ser competentes. Okay? Se calhar não mexeu nos nossos conhecimentos, se calhar não mexeu ainda, mas exige mudança nas nossas aptidões, exige mudança das nossas atitudes, mas sobretudo mexeu e continua a mexer, e penso que é algo que permanecerá, mas com aquilo que nos faz entrar em ação. E daí a criação de um sentido para a minha prática profissional, seja ela remota, não remota, seja online, não online, seja ela a criação de um novo serviço ou o desenvolvimento de serviço, já existe um novo produto, ou do produto que já existe, a criação deste sentido e da comunicação deste sentido e da partilha deste sentido é fundamental numa organização para continuar a manter as pessoas com práticas profissionais competentes. Porque
Evidentemente que o desafio da educação e formação irá permanecer. Nós precisamos de desenvolver permanentemente conhecimentos, permanentemente aptidões e permanentemente atitudes. Mas precisamos, sobretudo, de criar contextos que favoreçam a operacionalização disso nas nossas práticas profissionais. E isso, como dizia um famoso novelista inglês, dizia que para escrever um bom romance é preciso ter uma história, portanto, fazendo o paralelo, ter conhecimento, ter algo para dizer, saber contá-la, ter aptidão. Há muita gente que sabe muito e não consegue transmitir, e querer contá-la. E nós temos muita gente que sabe, que tem aptidão, mas que não entra em ação, muitas vezes. E a formação, este último aspecto, não é só a formação que resolve. Este último aspecto são as lideranças e é a atenção que eu tenho que colocar nas pessoas mais do que nas suas competências. Porquê? Porque as pessoas é que são portadoras de competências. As pessoas estão portadoras de competências. Eu não posso olhar para os comportamentos, para o somatório de conhecimentos, aptidões e atitudes, mas tenho que olhar para a pessoa e como é que ela as mobiliza e o que é que em cada momento as faz entrar em ação. Por isso é que o desafio das organizações neste momento é muito perceber os fatores motivacionais, tratar do bem-estar das pessoas, porque de facto, sem a satisfação destas necessidades mínimas, enquanto profissional e ser humano, eu dificilmente tenho profissionais competentes e capazes de dar o salto para práticas profissionais mais exigentes, variáveis, e no fundo é isto que se me oferece dizer neste momento da reflexão. Claro, e obrigada pelos seus contributos. Acho que também vão aqui, passando a palavra ao Paulo Melo, vão encaixar muito bem com aquilo que eu gostaria de ouvir aqui por parte de Paulo Melo. Por um lado, nesta perspectiva, desta necessidade de dar ou de contribuir para o bem-estar destes funcionários, e eu sei que a Somelos tem feito isso de forma exemplar neste contexto pandémico. E por outro lado, puxando aqui um gancho que foi partilhado pelo José Caldeira, que tem que ver com esta necessidade de flexibilizar das empresas, da resiliência da empresa, que estará mais assente nos skills e nos próprios colaboradores e menos no produto em si. E nós vimos vários exemplos da indústria têxtil, Paulo Melo, que se adaptou muito rapidamente e indústrias que passaram a fazer máscaras, passaram a fazer equipamentos de proteção individual, portanto conseguiram adaptar-se um bocadinho nesta lógica da resiliência, focando-se menos no produto e mais nas competências e nos colaboradores, para se conseguir reinventar neste contexto pandémico. Portanto, Paulo, gostaria de ouvir falar deste ponto de vista mais generalista, não é? Com uma apreciação de como é que o setor se assumiu como resiliente, me parece, de alguma forma, e depois, se tivermos tempo para isso, numa análise posterior, percebermos aqui como é que a própria Somelos tem encarado também este desafio com bastante sucesso, ao que sei. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Cumprimentar a todos aqueles também que estão a ouvir, a ver e ouvir. Na parte que me compete, naquilo que eu sei e que conheço, no fundo, que é o dia-a-dia aqui de trabalho, aqui na Somelos, e o meu primeiro parágrafo do relatório do Conselho de Administração deste ano é o primeiro parágrafo que refere-se à segurança das pessoas, ao bem-estar naquilo que foi possível durante o ano de 2020, que foi muito complicado e continua a ser. Há precisa continuar a elaborar sem haver atropelo de maior, portanto, com esse cuidado todo, que no fundo foi, em primeiro lugar, foi a segurança de tudo e de todos, e depois, no fundo, a continuidade da empresa na questão das vendas e do contacto com os clientes. Eu não estou muito de acordo que os produtos fiquem para segundo lugar. Eu concordo que o desenvolvimento de produto é fundamental, porque sem isso não conseguimos vender. E as empresas têm que estar cá porque têm clientes e clientes têm que vender, porque não existem empresas. É tão claro e tão simples como isso. Agora, que temos que olhar às competências das pessoas, à agilidade, à flexibilidade que sempre existiu no setor têxtil nos últimos anos, o sucesso têxtil deve-se, em Portugal, deve sobretudo à sua flexibilidade, à sua resiliência, à sua agilidade, que hoje em dia é uma palavra mais usada, aos seus layouts muito capaz de dar uma resposta às encomendas, à rapidez de execução, à sua qualidade, o saber, o bem saber como produzir os produtos. No ligo também à forma de saber vender, eu acho que ainda temos aí muito aí a dar ainda nesse aspecto. E também ao grande industrial, ao produto industrial,
e por isso esse output industrial que se mantém intacto é também do setor têxtil o mais importante isto na Europa, e por isso manter isso, preservar isso, francamente, associado ao Made in Portugal, que foi uma dessas conquistas nos últimos anos, cada vez tem uma pedra mais robusta, mais sólida, e somos mais reconhecidos por isso, e eu acho que isso não podia perder tão algum. A segurança das pessoas, a segurança nas empresas, não podiam encontrar as empresas fora do seu ambiente de trabalho, mas isso era um passo fundamental de chamar a atenção essa sensibilidade que era necessário dentro das empresas, como também fora das empresas, esse cuidado a ter, e também, no fundo, também a manter a questão das empresas de elaboração nesse período muito complicado em que todo quase o mundo parou, e aqui em Portugal as empresas continuaram num ritmo de elaboração que eu acho praticamente aceitável. Também eu acho que a empresa nós tivemos peço desculpa de interromper, tendo as nossas empresas beneficiado com o facto de outros países, né, no caso da Têxtil, terem parado completamente, e Portugal, como nunca chegou a parar, acabou por beneficiar e até canalizar clientes que estariam afetos a outros países, certo? Eu acho que sim, eu acho que isso foi fundamental. Eu estou aqui a falar por um bocado muito óbvio, eu reparo-me que nós tivemos clientes que gostaríamos que fossem nossos clientes nos últimos anos, nunca foram, são clientes que andamos atrás deles há 3, 4, 5 anos, e que no ano de 2020 vieram cá comprar, e vieram cá comprar por uma questão muito simples, pensamos nós, quer dizer, porque nós continuamos a fornecer, continuamos a trabalhar, continuamos a servir os clientes, e por isso, como houve um fornecimento, uma interrupção na cadeia de fornecimento, eles foram procurar empresas, fornecedores que conseguissem fornecer os seus produtos no tempo e na hora, e por isso, hoje em dia, mantém, apesar disto, o período não estar completamente sanado como nós gostaríamos, acho que ainda falta um bom bocadinho de tempo, talvez para o ano as coisas voltem a uma normalidade, uma certa normalidade. Eu acho que foi um passo dado, e essa não ferramenta para com que as empresas se tornassem mais notárias, mais na perspectiva dos clientes, mais reconhecidas, e também que os próprios clientes do nosso cliente europeu, no fundo nós fornecemos para o espaço europeu, olhassem para Portugal e para as empresas portuguesas com outros olhos, até uns olhos mais responsáveis do que eram no passado recente. Muito bem, Paulo. Quanto aqui àquela questão que me falou num ambiente mais geral, nós estamos aqui de uma questão muito, que era complexa há um ano atrás, não há um ano atrás, de repente, vivíamos e vivemos ainda num terreno totalmente desconhecido, em que as próprias empresas não sabiam muito bem para que lado iriam virar, no fundo é isso, mas também a São Mel fez uma coisa, nós sabíamos que não podíamos manter a mesma rota, tínhamos de manter o mesmo azimuth. A nossa estratégia tinha a estratégia que pensamos que está correta e que dá fruto, não íamos mudar por uma questão de fazer mais máscaras ou fazer mais EPIs, nós tínhamos de manter a nossa trajetória, que era aquilo, o nosso know-how, o nosso conhecimento, aquilo que tínhamos investido ao longo dos anos, para não dizer décadas, e era sempre essa, a nossa azimuth tinha que ser esse. Claro que fomos aproveitando, não foi um substituto de produto, fomos aproveitando ao máximo aquilo que pudemos, fomos conquistando, e depois também, como há bocado aqui foi falar sobre introduzir também ferramentas que nós não pensávamos utilizá-las num espaço tão curto temporal, e talvez daqui a 4, 5, 6 anos, mas não conseguimos desenvolver, conseguimos antecipar isso, porque também sentimos necessidade de manter perto dos clientes, porque manter a proximidade dos clientes é um fator muito importante e de sucesso a nível comercial. E por isso, a partir no ano passado, eu lembro-me aqui em abril, estávamos a decidir como é que, se não podíamos viajar, não podíamos visitar os clientes, como é que poderíamos continuar a vender, e a mostrar novas coleções que seguiriam, e decidimos lançar por uma plataforma completamente, uma ferramenta completamente digital. Introduzimos completamos isso em 2 meses, e no princípio de julho, meados de julho, tínhamos essa aplicação completamente digital, tínhamos toda a nossa coleção que foi apresentada a partir do início de julho, completamente digital, a todos os nossos clientes. Como sabem, só Mel não trabalhamos com grandes clientes, nós não temos nada contra eles, mas não é isso, essa a questão. Nós trabalhamos com pequenos e médios clientes, sempre foi assim, com muitos clientes. Nós temos aqui no grupo mais de 2.200 clientes, portanto, dar esse apoio, dar esse suporte, dar esse serviço diário e terem a ter essa proximidade com eles, que é um trabalho que nós estamos habituados comercialmente, com as viagens, estadias, com as feiras,
com o trabalhar em conjunto, as pessoas virem cá, as equipes virem cá, trabalhamos em conjunto, como também nós estamos ao nosso escritório, trabalhando e desenvolvendo as próprias coleções. Isso tinha acabado, portanto, isso acabou, estava interrompido com um determinado espaço temporal que nós não sabíamos, e por isso nós temos que ter algo nosso que nos permitisse manter essa proximidade e contato com os clientes, como estamos hoje aqui. E por isso essa aplicação foi um sucesso, e é com essa aplicação que hoje em dia recebemos encomendas, continuamos a vender e temos uma visão um bocadinho mais alongada do que será nos próximos tempos, que se aproximam também muito rapidamente. Certo. Paulo, eu convidava a explorarmos mais um bocadinho o que é a Somelos Digi e a forma como ela também foi sendo melhorada, porque eu acho que também é interessante percebermos aqui esta melhoria contínua da nossa conversa. Se me permitissem, passava aqui de novo a palavra aqui ao engenheiro José Caldeira, que foi ouvindo aqui um bocadinho os inputs, nomeadamente da Ala e do Paulo, enquanto empresários têxteis. Perguntava-lhe, aplicando aquilo que a sua dissertação e a sua reflexão a este setor em específico, como é que pensa que estas empresas se podem reinventar, estando alinhadas com estas novas dinâmicas, mas ao mesmo tempo sendo um setor altamente sensorial, e isso é referido constantemente pelos nossos industriais, que é um setor sensorial, que implica o toque, que implica um contacto mais próximo. O que é que pensa que será o futuro neste setor em particular? Um modelo híbrido em que haja, de facto, esta digitalização e estes casos de sucesso como a Somelos Digi, mas que ao mesmo tempo continua a haver este contacto mais direto e este toque? É isto que pensa que será eventualmente o futuro, José Caldeira? Sim, claramente. Na questão do relacionamento com clientes e até mesmo com fornecedores, nós vamos ter certamente uma situação de modelo híbrido, não é? Eu acho que muitas empresas perceberam não só o potencial, digamos, dos canais online, que já era conhecido, mas que de alguma maneira não era praticado, eu estou a dizer em média, não estou a falar depois dos casos, naturalmente, por questões várias, porque isso implica, como eu digo, isso não é instalar uma plataforma, obriga a alterações internas nas organizações, nas empresas, obriga a investimentos, e portanto, enfim, esse potencial já era conhecido, mas não era ainda muito adotado e muito praticado, e a questão da pandemia veio, digamos, alertar para isso e veio acelerar esse processo, conforme foi dito. E eu acho que é mais ou menos inevitável que o futuro seja, no mínimo, um modelo híbrido, não é? Um modelo híbrido. E, portanto, mais uma vez, este setor também é muito diversificado, depois temos subsetores cá dentro, temos áreas onde é mais uma coisa, outro menos outra, e, portanto, é difícil falar assim na generalidade, mas, portanto, eu acho que o modelo híbrido será o modelo, será, digamos, aquilo que vai acontecer no futuro. Só para cobrir as várias questões. Na questão da remotização das operações, como já foi dito, já há muita coisa feita. Havia organizações que já digamos, estavam preparadas para isso, que já praticavam isso. E como eu digo, a única coisa que eu gostaria de destacar é as possibilidades que a tecnologia hoje permite de fazer isso mesmo ao nível de operações na planta fabril. E eu não estou a dizer pôr as pessoas todas a trabalhar remotamente, mas se eu hoje tenho, por exemplo, 100 pessoas na planta fabril, e se através de tecnologias, de alterações, etc., eu conseguir continuar a operar a fábrica apenas com 30 ou com 40, ou seja, permitindo que 60 delas estejam a trabalhar de forma remota, isso naturalmente permite-me manter a minha produção com níveis de risco muito mais reduzidos, enquanto for necessário. Por exemplo, que eu não defendo pôr as pessoas a trabalhar em casa ad eterno, ou seja, é enquanto for necessário, porque todos nós sabemos, e nomeadamente, como disse há bocado, nas operações na planta fabril, em que surgem com frequência aquilo que a gente chama de problemas complexos, aqueles que não é de resolução de manual, é preciso as pessoas falarem, olharem, interagirem. Portanto, a presença física continua a ser muito importante para muitas coisas, mas em caso de necessidade de poder pôr as pessoas temporariamente a operar de forma remota, e portanto hoje a tecnologia, não só pelo desenvolvimento que teve, mas pela redução de custos, permite que alguém com experiência possa percorrer uma planta fabril de uma empresa têxtil ou de confecção e diga, destas operações todas, olha, isto pode ser operado remotamente, isto não, e portanto faça essa análise. Portanto, as pessoas e as empresas façam da mesma maneira como se preparam. Nós habituamos a preparar para um incêndio
ou no Japão se habituam a preparar para um terremoto em outros pontos do país. Eu acho que as organizações, é isso que já está a acontecer em muitos sítios, e portanto, essa é a minha experiência que eu trago aqui, que as organizações estão a preparar para dizer, se eu tiver que operar remotamente, um dia qualquer, até onde é que eu consigo ir? E treinar isso, que é para quando acontecer, não voltamos a ser apanhados um bocadinho, vamos desculpar o termo, com as calças na mão, como fomos apanhados agora. Portanto, estarmos preparados para isso, porque se aprendemos alguma coisa, é que isso pode acontecer. E pode acontecer de um dia para o outro, quase. Portanto, não vamos ter tempo, vamos aprender com esta experiência e prepararmos para isso. E já agora a terceira nota, só relativamente à questão, digamos, do produtos versus competências, longe de mim desvalorizar a questão de produto. Aliás, se recordam, eu disse que para essa resiliência, uma das principais funções que é preciso trabalhar é a capacidade de desenvolver novos produtos, não é? Desenvolver e produzir novos produtos. Portanto, para isso está claro. A questão é, e eu vou-vos dar um exemplo concreto para perceberem o que eu estou a dizer. Há muitos anos mesmo, eu estive numa região da Holanda que tinha uma grande concentração têxtil e que tinha fabricantes de máquinas têxteis, portanto, que faziam tiares. Tinha uma fábrica que fazia tiares para a indústria têxtil. Enfim, com a evolução que houve no setor têxtil naquela área, essa fábrica perdeu... Primeiro enfim, deslocalizaram as atividades de produção têxtil e depois os fabricantes de máquinas também deixaram, de conseguir estar a atuar no mercado internacional, e essa empresa viu-se confrontada com um problema que é aquilo para onde eu trabalho, para o meu mercado, enfim, de forma mais gradual que uma pandemia, deixou de existir. E, portanto, a empresa esteve quase para a falência, até que fizeram um trabalho apoiado pelo Estado, enfim, holandês, pela região, de olhar para aquilo que eram as competências internas da empresa e perceberem se aquelas competências internas serviam para fazer mais alguma coisa, que fosse alternativo. E descobriram que eles tinham uma competência interna de maquinação de peças em rotação de alta velocidade. Portanto, maquinação de precisão de peças metálicas, porque os tiares obrigavam aos roteiros com grande rotação de alta velocidade. E descobriram que essa competência interna, que era usada para têxteis, era muito importante para fazer componentes para reatores nucleares. E, portanto, a empresa converteu-se numa empresa a fazer componentes para reatores nucleares, mercado até de maior exigência, ou de exigência tão grande, mas até de maior valor acrescentado, como se costuma dizer. E, portanto, a empresa fez esse trabalho de, com as minhas competências, o que é que eu, em caso de haver um problema nos meus mercados normais, com os meus produtos normais, será que eu posso fazer alguma coisa de forma alternativa? E, portanto, mais uma vez, nós podemos decidir fazer isso quando nos acontecer o problema, ou podemos pensar nisso antes, ou seja, sabermos à partida, para além do que estamos a fazer e fazer bem, se com as competências que temos conseguimos fazer coisas que, em caso de necessidade, possam assegurar a continuidade da nossa empresa. Portanto, eram só essas notas que eu queria realçar. Muito obrigado. É quase como termos aqui um manual de gestão de crise, de alguma forma, que já se faz preparar a explorar isto também ao nível dos próprios processos e das que parece-me de facto que é algo muito interessante que as empresas possam fazer. Alda, pegando aqui naquilo que o engenheiro José Caldeira partilhou, aqui em relação à remotização, nomeadamente na questão da maquinaria, eu gostava de ouvir, porque eu sei que há um projeto da TMG para se tornar uma fábrica do futuro e possivelmente por futuro se entendem também estas questões que foram aqui partilhadas pelo engenheiro José Caldeira. Acho que o engenheiro José Caldeira referiu um ponto que é muito importante, que é relativamente às competências. A capacidade que nós também devemos, ou pelo menos a administração deve ter para fazer com que as pessoas adquiram outras competências e possam fazer outras tarefas, ou então dedicarem-se de uma forma diferente a algumas tarefas que hoje em dia, por serem muitas vezes manuais ou não estarem dotadas da tecnologia que deveriam, não lhes é possível. Eu acho que há aqui 3 fatores muito importantes para que toda esta transformação digital e para que isto da fábrica inteligente de futuro possa acontecer. Em primeiro lugar, e sem qualquer sombra de dúvida, é o envolvimento da administração aqui neste processo todo. Se realmente não for uma estratégia da própria administração, depois não é para baixo que se consegue realmente fazer esta mudança. Depois há outro fator que eu acho muito crítico aqui, é fazer com que as próprias pessoas se sintam parte desta transformação.
e sintam que isto não é só um mundo agora ciber, mas é assim um mundo ou um sistema que se quer que seja ciberfísico, isto é, a interação entre o homem e a máquina. Penso que foi algo que usou um termo, desculpa interromper, que era interessante, que não é uma substituição, mas assim uma integração. E achei esta dualidade muito interessante para explicar aquilo que está aqui exatamente a dizer. Eu acho que há que ter um cuidado especial aí, porque realmente se nós não temos o envolvimento das pessoas, se elas não percebem que aquilo lhes traz mais valor, não só para o negócio, mas também para elas, acho que não se consegue aí realmente e as resistências poderão ser muito grandes. Portanto, eu acho que o primeiro passo deve ser esse, é constituir equipas que sejam multidisciplinares, todos os projetos de transformação digital que sejam o mais transversal possível ao negócio também, para percebermos onde é que as peças todas encaixam, para percebermos também peças essas sejam processos, fluxos, pessoas, de forma a integrá-las e fazer sentir o sistema como um todo. E aí sim, pode-se começar a trabalhar com as pessoas na introdução de novas tecnologias, que as pessoas não se vão sentir substituídas, mas vão sentir que aquilo são ferramentas que as vão ajudar a poder desempenhar melhor o seu papel. Vocês já têm feito isso na TMG, quero dar alguns exemplos concretos também. Eu diria que em todos os projetos de transformação isto é feito. É ponto assente, mesmo que há aqui um levantamento das necessidades, e este levantamento já é feito com toda a equipa, seja ela de que função tenha, completamente transversal a todo o negócio, e depois todo este trabalho é feito em conjunto. Portanto, é o ponto de partida que para nós é essencial. E depois realmente tudo tem que fluir muito mais rápido e as pessoas conseguem sentir-se parte da inovação e gostam da inovação. Ainda não senti à data qualquer reação negativa que pensei que iria sentir, tenho a dizer, mas não senti nenhuma reação negativa das pessoas até todo aquele trabalho que está a ser substituído por máquinas, que existe. Mas depois essas pessoas podem adquirir outras competências, podem ser formadas noutras áreas e podemos tirar partido também para o negócio, valorizando o negócio e valorizando a pessoa. Acho que é muito importante não haver aqui sempre esta associação. Eu gostava também de ouvir falar, quando falou aqui de inovação, quando falamos hoje em dia de inovação, seja no contexto pandémico ou não, falamos necessariamente de sustentabilidade, nomeadamente de sustentabilidade ambiental, que é algo que está perfeitamente incorporado aqui no setor. Que reflexão é que faz entre estes processos também sustentáveis e a pandemia? A pandemia veio acelerar estes cuidados e estas preocupações que claramente já existiam? Veio acelerar, digo, não só a pandemia, mas como há bocadinho referi, o próprio mercado automóvel, que está de uma exigência terrível relativamente à sustentabilidade. E não é só o carro elétrico propriamente dito, mas é também o que as OEMs nos exigem a nós, como sustentáveis, nos nossos materiais, até no próprio transporte que fazem dos materiais. Há aqui uma preocupação grande, até pelo facto de tentarmos rentabilizar o próprio transporte, por causa das emissões de CO2. Portanto, eu diria que hoje em dia é o nosso mundo, é esse, é o de tentar em tudo, e não é só no próprio produto, mas é nas nossas ações, em toda a logística que envolve o fornecedor, o cliente, seja quem for. Há aqui uma preocupação que não só nos é exigida, e não o fazemos só porque nos é exigido, mas também fazemos muito porque nos é exigido. E é exigido a uma velocidade muitíssimo grande. Muito obrigada, Ala, mais uma vez por estes contributos. Não sei, Paulo, gostaria também de o ouvir nesta perspectiva aqui. A Alda deu aqui um cheirinho em relação às cadeias de valor e esta questão da sustentabilidade e como há agora um conjunto de exigências para que os produtos e os processos em si sejam extremamente sustentáveis. Eu perguntava-lhe se este encurtar das cadeias de valor que falou aqui há pouco o engenheiro José Caldeira e que noutros webinars já falamos e até de alguma necessidade da Europa
se fechar mais em si, com políticas um bocadinho mais protecionistas, precisamente por ser mais coerente com a sustentabilidade. Isso, Paulo, se partilhar estas ideias. Estou agora na parte final, não ouvi. Peço desculpa. Está-me a ouvir? Agora estou, a parte final é que não Peço desculpa. Estava eu aqui a questionar relativamente àquilo que a Alda acabou por falar aqui quando lhe questionei sobre a sustentabilidade, que referiu o facto de haverem um conjunto de regras muitíssimo rigorosas, nomeadamente no transporte das mercadorias. Se podemos estabelecer aqui uma ligação com a necessidade de encurtar as cadeias de valor e, portanto, que haja mais sinergias e que as empresas europeias e até portuguesas trabalhem mais entre si, diminuindo o distanciamento, e de que forma isto é interessante, quer do ponto de vista sustentável, quer também do ponto de vista da pandemia, que nos obrigou, de alguma forma, a fecharmos mais enquanto país e enquanto Europa. Sim, é verdade, isso é verdade, mas sabe que, para uma coisa, o setor têxtil foi dado como troca há muitos anos pela Comunidade Europeia. Né? Deixou de haver a parte de infecção na Europa, passou tudo para a Ásia, ou Turquia ou Ásia, e hoje em dia as cadeias de aprisionamento estão muito longe. Quer dizer, repare uma coisa fixe. Quanto há deficiências aqui na Europa? Muito poucas, contas pela mão nos dedos, do algodão conta, está na Turquia, na Ásia, no Egito, na Ásia. Portanto, estão longe e hoje em dia não é possível ter uma fiação, a não ser com outros meios, numa Europa como havia aqui há 10, 15 anos, fiações de algodão. Portanto, hoje em dia todo o fio de algodão é praticamente importado desses países, Turquia, Egito, Índia, Paquistão, China. Portanto, é por aí onde estão os grandes produtores de fio. Já são fios diferentes. Mas provavelmente a partir daí, Paulo, perguntava se a partir desse momento que de facto atrás não conseguimos provavelmente resolver a situação, mas se a partir daí, depois em todo o processo de fiação, de confecção, se podemos de facto trabalhar mais enquanto comunidade ou enquanto país também. Repara uma coisa, eu acho que sim, porque cada vez eu acho que demos conta com esta pandemia, a coisa foi mais, mas há coisas boas dentro da pandemia que estávamos todos muito dependentes de terceiros, de países muito longínquos, e por isso todo o cluster têxtil funcionando como um todo pode ter e já tem, mas pode ter uma importância cada vez maior. Repara uma coisa, aqui na Somel, nós temos uma pequena fiação, temos a slide, temos a treinamento, temos a confecção. Hoje em dia, nós no passado dávamos muito importância a isso, a esta verticalização. Depois, a uma altura que foi muito mais do processo horizontal, e hoje estamos a empresa de uma forma horizontal, mas há clientes hoje em dia de uma importância brutal, só nós a controlamos isso, não estamos dependendo de terceiros, e por isso a pegada ecológica é praticamente zero. Portanto, porque temos aqui tudo envolvido neste cluster que aqui está neste parque industrial. Portanto, isso é até para as marcas e marcas internacionais e, no fundo, para os nossos clientes, é muito importante e tem um caráter de importância cada vez maior. Até porque Paulo perguntava-lhe, e precisamente porque contacta com pequenos clientes, como referiu, que estão próximos do consumidor final, de alguma forma há aqui também um estreitamento de laços com o consumidor final, e esse consumidor final perguntava-lhe, mas possivelmente está também mais sensível e mais penetrável a todas estas questões relacionadas com a sustentabilidade, com o que é feito no nosso país, com o comércio justo. Começamos agora a sentir, finalmente, digamos assim, no consumidor final, o impulso para uma compra mais relacionada com estes valores que já estão no ADN da nossa indústria têxtil, curiosamente. Eu ainda não tenho essa classificação se o cliente final está muito preocupado com isso. Eu sei que as marcas estão muito preocupadas com isso. O nosso negócio de Portugal é o B2B, não é o B2C. Quer dizer, o ex-consumidor final cada vez vai ficando cada vez mais com interesse nessa informação, mas nesta altura, até ao momento, a grande procura desse tipo de informação para, no fundo, explicar os produtos são grandes pelas marcas, que depois vão colocar isso de uma forma muito mais clara para que o consumidor final fique muito mais informado. E por isso que a muito curto prazo vai chegar ao consumidor final de informação e ele só procura, como também as novas gerações, já estão cada vez muito mais sensíveis a este tipo de situações e procuram, nas suas compras que fazem, que essa informação venha muito clara, com uma transparência brutal e que depois também faça, como tem uma nova geração com uma nova mentalidade e com o tipo de cuidados que também esse próprio é que interessa nessa parte de compra, e a compra seja feita, o impulso da compra seja feita também por esse motivo. Não é só o preço, não é só o lucro, o aspecto, mas também muito mais a parte de sustentabilidade.
Por isso que eu acho que a sustentabilidade começou com um conceito, é um conceito que não tem retorno, é um conceito para continuar e está a introduzir a moda sem introduzir o conceito de sustentabilidade. Poderá a pandemia ter contribuído para acelerar estes processos, nomeadamente no consumidor final, Paulo? Sim, eu acho há aqui novos valores que se levantaram também, de alguma forma, mais reflexões que foram feitas? Eu acho que sim, porque isto levanta outras questões. A parte de matéria ambiental está muito em voga. Hoje em dia vamos nos jornais e nas informações, seja a preocupação dos países, seja a preocupação da própria indústria. Isto está a chegar de uma velocidade muito rápida ao consumidor final. Portanto, isso mais cedo ou mais tarde é uma informação de hoje em dia. Temos, não digo clientes finais, mas alguma clientes nossos que querem saber qual é o campo de ter cultivado o algodão, onde foi o linho, onde é que foi. Quem tem às vezes informações não é possível dar, porque também não as temos, mas nós temos que procurar sempre mais e mais, e até muitas vezes colocamos o GPS com as coordenadas para ver onde é que o algodão foi cultivado e o linho foi colhido, porque também é de interesse, porque tem uma história, e essa história deve ser contada, como ainda há um bocadinho aqui falado. Quanto mais essa história for contada e a narrativa for bem contada, bem clara e com as palavras certas, eu acho que isto influencia o consumidor e acelera mais isso que estamos aqui a falar. E até aqui a questão das etiquetas, não é, que tem aqui uma dimensão muito grande, exatamente por essa necessidade narrativa que referia, não é? E para percebermos aquilo que efetivamente é sustentável e verde, aquilo que não será e que estará só baseado em chavões. Obrigada, Paulo. Claro. Ainda existe um grande caminho a ser feito, porque é um caminho de mudança que leva o seu tempo, e por isso é um trabalho de todos, para todos, no fundo, para o bem da comunidade e para o bem também do mundo também. Né? Agora, não pode ser, isso é que eu refiro, uma coisa, não pode ser uma parte do mundo a tratar disto e outra parte do mundo a não fazer caso, porque isso são situações muito mais caras e isso nós não podemos de forma alguma que isso seja um impedimento à competitividade das empresas. É que se podemos exigir uma parte do mundo que uma queixa do custo, tudo custa mais, mas digo, a outra parte do mundo está indiferente a isso e não olha por isso com esse prisma. E por isso não pode ter uma parte do mundo, como eu referi, a pagar essa fatura e outra parte do mundo a não contribuir para nada. Portanto, tem que ser todos. Mas daí a necessidade de trabalharmos duas áreas que o engenheiro José Caldeira falou na sua intervenção inicial, que é por um lado a eficiência coletiva e estes webinars, estes encontros são importantes no sentido de melhorar esta eficiência coletiva do setor têxtil em particular, e por outro lado a necessidade de apoios do Estado que permitam então que haja aqui apoios à inovação e estes cuidados com a sustentabilidade. Paulo, agradecia a sua intervenção, vamos voltar ainda a conversar consigo, mas gostava de ir ali à Clara, porque parece-me que nesta segunda ronda de perguntas, Clara, falamos muito do conceito de mudança e deste conceito de transformação, que é uma evidência, não é? Que estamos a viver um período de profundas mudanças. Mas o que eu lhe perguntava é como é que nós conseguimos, a título empresarial, enraizar estas mudanças, estes aspectos positivos da mudança, nestas coletividades, porque nós sabemos que para transformarmos um conhecimento em sabedoria, temos que passar por um longo processo de mudança. Como é que as empresas podem comunicar a todos os seus funcionários para que eles comuniquem depois aos seus intermediários, para que chegue também ao consumidor final, esta mudança efetiva, para que isto tudo não caia depois no vazio daqui a 3 ou 4 anos, quando isto tudo passar? Pois, Mariana, essa é a pergunta para 1 milhão de euros, mas eu diria que a resposta é fazendo, treinando, como há pouco nos referia também o engenheiro José Caldeira e os restantes oradores. Portanto, a competência e a mudança exigem, em primeiro lugar, e aquilo que já foi referido pelas empresas nos seus relatos e das suas experiências, é a criação de um sentido de urgência. Sem criação de um sentido de urgência não existe mudança, porque nós, todos, só mudamos quando ou queremos algo diferente, ou estamos mal, ou queremos atingir algo melhor, ok? E, portanto, a criação de um sentido de urgência, e aqui o desafio às lideranças das organizações e às FIAs é brutal, é algo que implica, que é necessário para, de facto, ocorrer a mudança. A segunda questão que me parece importante para que ocorra a mudança e para que se consolide a mudança, e há passos num processo de mudança e não é algo que aconteça de um momento para o outro, porque senão não temos mudanças não consolidadas,
Uma outra questão é a criação de uma visão, como referia há pouco a Engenheiralda, referia há pouco, que é a criação de uma visão. As pessoas, pode ser um operador numa máquina, pode ser alguém que está a comunicar com o cliente, pode ser uma secretária que atende o telefone. As pessoas precisam de criar um sentido para o seu trabalho. E isso é criado com a visão da organização, do porquê, do que está a acontecer, das macro-tendências, a partir destas macro-tendências, da digitalização, das questões ambientais. Tudo isto deve, com linguagem apropriada, deve ser comunicado às pessoas para que elas percebam ou entendam ou incorporem aquilo que está a acontecer no mundo. Portanto, a criação de uma visão e a comunicação segmentada, porque a comunicação não pode ser igual para toda a gente, as pessoas não têm o mesmo tipo de necessidades de informação para trabalharem, têm necessidades diferentes. E, de facto, como isto exige rapidez, é importante nós segmentarmos a nossa comunicação e percebermos o que é, de facto, importante comunicar às pessoas e partilhar, e o que é do âmbito da gestão específica da chefia colaborador. Uma outra questão também que me parece importante é nós termos presente, isto pode ser um bocadinho generalista, mas permitam-me dizer isto porque são aqueles fatores que são requisitos e dimensões que estão por trás dos fatores de competitividade e do fator de competitividade que é a competência. E que eu creio que este foco que nós temos na noção de competência, o que estamos a dar à noção de competências versus produto, não é, evidentemente, uma desvalorização quer do produto, quer do serviço, porque é isso que nós vendemos, mas é porque é a competência que permite alterar, modificar produtos e serviços em função daquilo que vai acontecendo e daquilo que é preciso fazer. Não estou a ouvir, Mariana, peço desculpa. Estava a falar. Não estou a ouvir, Mariana. Não estou a ouvir, Mariana. Agora sim, agora sim. Reparei que estava a falar. Não. Não estou a ouvir, Mariana. Peço desculpa, Mariana, mas não estou a ouvir. Não. Clara? Agora sim, estou a ouvir. Está-me a ouvir, peço desculpa. Eu também deixei de ouvir, não sei se fui só eu ou se foi toda a gente, mas dizia eu, em consequência do que dizia, que de alguma forma podemos dizer que o produto será uma consequência, com todos os outros versos associados, das competências. Só através das competências é que é possível criar o produto. No fundo, é que a questão é que aqueles produtos ou serviços, e aliás nós tivemos aqui vários exemplos, que nós dávamos como adquirido vender, e da forma que os vendíamos e a forma como os comunicávamos, não é um adquirido, nunca foi, mas agora é menos, até porque há tendências fortes e tendências que se consolidaram mais. E, portanto, é a competência que permite, de facto, a resposta, porque o que nós fazemos nas empresas é responder a necessidades. O que nós fazemos nas empresas é responder a necessidades das pessoas, ou criando-as, às vezes também, e a resposta às necessidades também implica a criação de novas necessidades, mas o que nós fazemos é isso. E, portanto, é a competência que permite alterar, mas evidentemente que o que se vende e aquilo que é o produto e é o serviço. Eu só queria dizer aqui, e há pouco referir isto, que tem a ver com este exercício, o desafio ao exercício da liderança, que consiste muito, a liderança consiste nisto, mas que esta componente está muito reforçada, que é de facto a componente de inspiração e de comunicação que a liderança deve ter. Em tempos de crise em que as pessoas abalam os seus pressupostos e as suas seguranças, inspirar, criar visão, conduzir, são questões mais centrais do que comunicar procedimentos, porque isso pode ser comunicados até online, no manual. Portanto, a questão de ter alguém que inspire, que conduza e que antecipe, que crie espaços de comunicação e que crie visão, parece-me fundamental como um pilar para se conseguir fazer a tal formação e educação em aptidões e conhecimentos que tem que continuar a ser feita. Mas esta criação de sentido é fundamental, porque
num processo de mudança é importante não esquecer, e com isto termino, que todos nós, satisfeitas as nossas necessidades básicas, temos 4 principais grandes grupos de necessidades. Uns mais, outros menos, os momentos variam, mas temos todos necessidade de conexão e interação com os outros, por isso é que os modelos híbridos são os modelos que provavelmente perdurarão. Temos todos necessidade de segurança, uns mais, outros menos. Por exemplo, pessoas com uma forte necessidade de segurança, operadores profissionais, com uma forte necessidade de segurança neste momento, passaram muito mal. E são pessoas que foram abaixo e que precisam de se cuidar do bem-estar. E todos temos necessidade de diversidade. Há pessoas que agarram um desafio de um momento para o outro, tendo competências, evidentemente. Pessoas mais ligadas à novidade e à experiência. Exatamente. E temos também todos necessidade de reconhecimento. E as empresas não podem esquecer estes 4 patamares. Não podem esquecer estes 4 patamares nos processos de mudança. Pronto, isto era só uma questão, e isto é transversal a todas as empresas. Este modelo assim, de laser, digamos assim, que traçou aqui, acaba por elucidar bastante estas necessidades. Só mesmo para passarmos depois para a ronda de perguntas e ouvirmos também a sessão de encerramento, eu gostaria muito sucintamente, em sensivelmente 2, 3 minutos, e vou pedir desculpa pela brevidade, de ouvir tanto a Alda Duarte como o Paulo Melo, dizer aqui quais acreditam que foram os ingredientes para o sucesso das suas empresas. Eu sei, por exemplo, que a Somelos apostou bastante na comunicação interna, tendo agora também disponível um psicólogo para os seus colaboradores. Penso que esta é uma nota importante e que vai em linha com aquilo que a Alda disse, mas ouvindo o Paulo e também posteriormente a Alda, perceber aqui quais foram os ingredientes que de alguma forma impulsionaram esta mudança e este novo rumo que ambas as empresas encontraram. Podemos começar pelo Paulo, já que falei aqui da questão da psicóloga. Eu acho que quer dizer, este novo rumo, acho que não é um novo rumo, acho que é um período que temos que nos adaptar, que temos que ultrapassar e tentar voltar a uma nova situação. Nunca mais na vida vai ser semelhante ao que era no passado, vai ser algo diferente, mas que a base que nós trabalhamos e que fazemos tem que ser ajustada e adaptada àquilo que vem. Tanto sempre adeptos à mudança. Eu acho que a mudança, seja com pandemia, sem pandemia, eu acho que o setor têxtil tem isso. A mudança do setor têxtil existe há muitos anos, não é? Porque se não fosse essa mudança, o setor têxtil estava muito mais reduzido, já não era, e não tinha aquela capacidade e aquele output industrial que nós temos hoje em dia. Portanto, está no sangue do setor têxtil a mudança, essa resiliência, e é isso que nos fez aquilo que somos hoje. Agora, não há dúvida que é um patamar diferente. A comunicação e a liderança nestes períodos mais totalmente desconhecidos, por tudo e por todos, a liderança, a comunicação, o saber comunicar, o saber acompanhar, o saber falar com os clientes, não só com as pessoas internas, o partilhar mais informação, a clarificação dessa mesma informação, o desenvolvimento, o não deixar cair os braços, o andar para a frente, o desenvolvimento do nosso produto. O Tomel Digi, que ajudou imenso a manter o contacto com os clientes, e hoje em dia as encomendas que hoje em dia recebemos neste primeiro, repara uma coisa, nós estamos há bocado no problema, nós estamos num período de tempo em que não fomos, desde há 63 anos, não digo há 63, não íamos a feira, mas há 50 e tal anos, sempre fomos a feira, estamos vendo os nossos produtos e deixamos de ir e nunca mais fizemos, estamos neste espaço temporal. Portanto, estas encomendas que estamos hoje em dia a receber para entregá-las até final de tudo, para a próxima estação de inverno, são claramente de vendas 100% digitais. Isto é um processo totalmente novo que ninguém conhecia. Talvez daqui a 10 anos pudesse ter um bocadinho disso, mas não. E isso, o entrar em encomenda, o que entra diariamente, os metros que entram, sejam de fios, sejam de prestação de serviço de acabamento, seja a nível de tecidos, isto é uma vitória, é um sucesso. Porque estamos em tudo o que é hoje que se passa diariamente, de manhã à tarde à noite, não podendo perder nada. Ainda ontem estávamos a falar, perdendo é o luxo asiático, nós não podemos deixar, o setor não pode deixar, seja qual for a empresa, temos que agarrar a tudo e a todos para conseguir ultrapassar este momento, e esta comunicação, essa orientação, este partilhar, esta clarificação de informação e também o agarrar os clientes, esta complexidade que existia, que continua a existir com os clientes, com a equipe de design, é fundamental, tudo e todos, nós precisamos de uns e dos outros. Todos precisamos para sair, ultrapassar e sermos mais fortes, mais robustos, porque, francamente, eu acredito que o futuro será mais robusto. Vai ter ainda incertezas, a incerteza foi sempre um caráter fundamental neste negócio, mas vai ser mais robusto. E é por isso que eu sinto que aqui no trabalho feito pelas empresas portuguesas, e especial aqui naquilo da responsável que eu tenho aqui na Somelos, o nosso processamento naquilo que nós sabemos fazer, também não sabemos fazer tudo, mas naquilo que somos bons, um produto muito bom, um corpo novo mundial,
posicionamento é cada vez mais forte e o reconhecimento ainda o é mais. Por isso quer dizer que o trabalho que tem sido feito, toda esta trajetória, está a ter, ou estamos a ser premiados por isso. E a premiação por isso é do número de encomendas, o número 209, e a nossa mudança internas têm de ser ajustadas a todo momento, porque eu tenho um lema, eu sempre há muito tempo tenho desde que comecei a trabalhar, que nada está bem, tudo é preciso ser mudado. E por isso, se esse lema há 30 anos era, hoje em dia, mais real é. Por isso, eu nunca estou satisfeito. E as pessoas que me conhecem bem, eu nunca estou satisfeito com o nível de atividade e com o nível de encomendas ou com o nível de andança ou de mudança, porque queremos sempre mais, e é por isso que estamos cá. Claro, é por isso que estamos cá, porque sky is the limit, não é? Já dizemos em inglês. Obrigada, Paulo Melo, pela sua intervenção. Alda, gostaria também de ouvir neste jeito de balanço e perceber também se concorda que o setor e que a TMG em particular sairão também de alguma forma mais fortes deste novo normal que vivemos. Claro que sim, claro que sim. E acho que os principais ingredientes foi a necessidade que existe e, portanto, que nem é torneável, foi o envolvimento das pessoas e foi muito também a comunicação. E a comunicação na vertente, que certamente é diferente da Somelos, porque tem muitos mais clientes do que uma TMG, mas tivemos aqui alguma preocupação com a imagem e da forma como passávamos todos os processos e toda até muita parte de inovação que existe na TMG, sabê-la passar para fora. Mas houve também um esforço enorme com a comunicação interna. Tanto houve que a parte, diria que da comunicação interna, e acho que isto não foi de todo não pensado por parte da administração, foi incluída no Departamento de Gestão Operacional e Tecnológica. Precisamente porque eu acho que há aqui uma interação muito grande e há que realmente ter um cuidado muito grande com a comunicação interna, sendo disruptivo, fazendo uma série ou tendo uma série de comportamentos que façam com que o trabalhador nesta fase que receou perder o emprego, muitas vezes não percebe layoffs, muitas vezes não percebe uma série de acontecimentos, ou que pelo menos lhe custa a vivê-los, nós sermos também um elemento integrador através da comunicação e fazê-lo sentir um bocadinho as dores que as FIAs e que toda uma administração sente com todas estas alterações tão repentinas e muitas vezes tão aflitivas, fazendo-se sentir também parte disto. Estamos juntos, não é? Esta ideia de coletividade. Alda, obrigada por mais uma vez esta reflexão. Uma nota aqui para o engenheiro José Caldeira, em linha com aquilo que foi partilhado aqui por ambos os empresários, e falando também um bocadinho, engenheiro, sobre esta necessidade de aumentar as sinergias, aqui também enquanto responsável do Inesctec, de percebermos aqui como é que este sentido de comunidade e esta necessidade de mais sinergias podem também trazer uma renovação, quer ao setor têxtil, quer a toda a economia. Não sei se concorda também com isto. Sim, claro. Aliás, eu usei a expressão de eficiência coletiva, que é assim, o chavão que é usado normalmente para estas coisas. Deixe-me só deixar duas notas, digamos, em termos daquilo que eu acho que são dois aspectos que podem ser fundamentais, precisamente para facilitar estas transformações e esta informação chegar às empresas e aquelas que mais precisam, aquelas que é mais difícil, que são normalmente as pequenas e médias empresas. A primeira questão é, estas transformações não se resolvem apenas com tecnologia, mas também precisam de tecnologia. E, portanto, nessa vertente, nós hoje em dia continuamos a ter setores muito verticalizados. Isso é uma questão histórica, uma evolução histórica, e, portanto, que normalmente conhecem as soluções, as práticas do setor só, entre aspas. E na questão quer das soluções, quer das abordagens, quer das tecnologias necessárias para algumas destes desafios, vale a pena ver o que se passa noutros setores. Muitas destas tecnologias, destas soluções, sobretudo na vertente da digitalização, são muito transversais. E há imensos exemplos de que nós chamamos fertilização cruzada, ou seja, setores que vão buscar exemplos e tecnologias de outros setores e que as adaptam para os seus casos. Ora, isto é fundamental, porque isto, me digo sobretudo para as PMEs, porque isto permite ter acesso à inovação com custos, prazos e riscos muito menores do que se eu tiver que estar a desenvolver a tecnologia de raiz.
E, portanto, o primeiro conselho é, antes de começarem a desenvolver coisas novas, vejam, por favor, noutros setores, se não há coisas que possam utilizar. E, mais uma vez, portanto, este é um primeiro facto. Depois, quando tiverem que desenvolver, e sobretudo ao nível das tecnologias de produção, da digitalização, enfim, procurem fazê-lo de forma coletiva, ou seja, ver o que é, se um conjunto de empresas podem colaborar, se é possível juntar e colaborar com um conjunto alargado de outras empresas, que possam partilhar mais uma vez riscos, custos e depois os resultados, mas, sobretudo, também procurem fazê-lo em articulação com outros setores que possam beneficiar disso, por exemplo, aquilo que já está a ser usado e praticado, que é uma articulação entre os setores utilizadores dessas tecnologias, como é o caso aqui da Têxtil, e as empresas que desenvolvem essas tecnologias, fabricantes de máquinas, de equipamentos, software houses, porque isso permite, mais uma vez, ter soluções não só mais adequadas e próximas daquilo que são as necessidades específicas dos setores e das empresas portuguesas, como permite, naturalmente, alavancar setores a montante, de reduzirmos a nossa dependência tecnológica de países externos, e, portanto, são aquelas relações win-win que nós costumamos dizer. Mais uma vez, eu não estou a falar de Guerra das Estrelas, há vários exemplos em Portugal de como fazer isto e de como fazer isto bem feito, e, portanto, pensar de forma mais coletiva e procurando estas eficiências coletivas, que eu acho que está muito do segredo da viabilidade destes processos de transformação, sobretudo, como eu digo, para as PMEs. Mais uma vez, gostaria de destacar o papel, para mim, crítico que as entidades setoriais têm nestas dinâmicas, desde as associações empresariais, até no caso do texto da confecção, ao papel do centro tecnológico, que pode naturalmente ajudar muito nessas tarefas e naturalmente serem os centros de geração de eficiência coletiva, porque no meio destas coisas, naturalmente, depois é preciso alguém que coordene, não é? E, portanto, são entidades que estão particularmente bem dotadas, e mais uma vez nós temos exemplos em Portugal, e no próprio Têxtil e confecção já aconteceu, do papel fundamental que este tipo de entidades podem ter na dinamização destes processos. Muito obrigado. Muito obrigada, Engenheiro José Caldeira. Eu lançava agora aqui uma ronda de perguntas, tivemos algumas pessoas que colocaram perguntas essas que de alguma forma foram sendo respondidas aqui ao longo da nossa conversa. De qualquer das formas, vou lançar, vou tentar pelo menos lançar uma delas, que é dirigida aos empresários, neste caso aqui à Alda e ao Paulo Melo, e perguntam se sentem dificuldade por parte das equipas do vosso setor nos processos de digitalização. A Alda foi partilhando que não, mas gostaríamos de ouvir tanto a Alda como o Paulo Melo respondendo a esta questão da Maria João Correia, por favor. Não, na verdade, não, a experiência que nós temos, não tivemos qualquer tipo de dificuldade na aceitação destes processos. Agora, volto a dizer aquilo que disse de início, leia-se digitalização, não só a parte toda da desmaterialização documental, que também é super importante e é um processo que já aconteceu e está a acontecer noutras áreas até diferentes na TMG, mas muita digitalização de processos. Eu acho que o facto de não termos tido dificuldade passa realmente pelo envolvimento das equipas e de poder trabalhar os projetos em conjunto. E acho que é esse o segredo. Muito bem. Paulo, partida desta reflexão aqui da aula, também tem sido relativamente fácil na Somelos digitalizar e a aceitação das equipas por parte nestes processos de digitalização? Eu acho que eu parto do princípio que nada na Têxtil é fácil. Por isso, não, a parte da digitalização, a parte interna, vou dizer que não, acho que não tem tido algum problema, mas na parte da comunicação do Somelos Digi, a nossa experiência, que já vai quase fazer um ano, eu digo que há, até por surpresas minhas, há grandes marcas ou clientes que estão perfeitamente à vontade com essa aplicação e com a ferramenta, mas outras que não. Nós tivemos só que os ensinar, entre aspas, no fundo, a usar, e a forma de usar e a forma de aproveitar, no fundo, essa forma de aproximação. Houve aqui um misto, não vou dizer que foi 50-50, foi talvez 80-20, 80 com sucesso, 20 tivemos que estudar, mas hoje em dia também sabíamos que de fazer parte desse processo, que talvez foi tudo muito inesperado e muito repente, e por isso também fazer uma parte de uma aprendizagem.
como também internamente algumas dos equipes comerciais, umas que estavam mais relutantes no início, e hoje em dia são aquelas coisas que aproveitam com muita mais facilidade isso, e hoje em dia isto flui de uma forma até uma velocidade que eu até fico próprio admirado, espantado, e já estamos numa versão, uma segunda versão mais ajustada, que também fomos ajustando, fomos aperfeiçoando, porque a primeira foi muito rápida e queríamos estar logo no mercado de muitos clientes. A segunda, que agora pronto, já está mais ajustada, também gostaríamos, também até com o feedback do próprio cliente, fomos ajustando, nada está perfeito à primeira, numa primeira fase, e por isso hoje em dia é muito fluido, e por isso concordo com a bocado que ela disse, vamos partir para um modelo híbrido no futuro, para conhecer disso, francamente pouco. Mas também há no nosso setor, e o já tinha referido isso, e há bocadinho não tinha referido, e acho que é importante, esta parte da digitalização faz com que também no nosso tipologia de produto, as amostras e a velocidade com que mas a quantidade de amostras, a velocidade foi ser muito forte nesta questão de serviço, mas a quantidade de amostras, eu vou dizer quase que duplicou. Porque por muita digitalização as pessoas podem ver, porque a capacidade de resolução não são sempre as mesmas, e por isso, sem dúvida, nós mandamos sempre as amostras. Nós, para termos ideia, a Salmel Tecidos envia por ano cerca de 200 mil cartazes de amostras para todos os clientes ao dia. Portanto, 200 mil cartazes, e nós, quando passamos, duplicamos isto, porque também é uma forma, não queremos perder a venda, e não é por mandar mais um cartaz ou menos um cartaz, nós, em caso de dúvida, também enviamos, porque seja o toque, a cor, o copo de tecido, o caminho de tecido, portanto, é fundamental que as equipes de design, no fundo, são os primeiros contactos, tenham isto, e em mente que estejam a ver o tecido tão bem como nós estamos aqui, com o tecido aqui ao nosso lado, que apesar de não estar fisicamente, vai estar a passar 24 horas ou 48 horas em casa do cliente, e pode olhar para ele de um outro prisma, e a partir daí é que vem depois todas as encomendas. Não fomos, nós já sabíamos que ia poupar algumas coisas na questão das viagens, estadia nas feiras, mas alguma coisinha que investir mais na questão do envio de mais amostras, e foi o que aconteceu e o que está acontecendo. Claro, há aqui também uma alteração fruto deste momento que vivemos. E daí também a importância, Paulo, daqui só mais chega à clara, da formação, na sequência daquilo que disse no início da sua intervenção, na necessidade de uma formação contínua das equipas, exatamente para que elas sejam capacitadas para esta digitalização e para outros processos que possam vir no futuro, não é? E sim, só uma questão, acho que há bocadinho eu referi as equipas. Eu acho que as organizações são fortes, ou as empresas são fortes quando têm excelentes equipes. Eu não conheço nenhuma empresa que seja forte, que não seja muito um bom nome que tem equipes, ou que tem interação forte, ou uma gestão operacional muito forte. E isso hoje em dia é muito mais vincado. Eu, francamente, não há um dia que, pós-laboral, que não falo com pessoas que pretendem estar sempre em cima do acontecimento. E essa abertura tem que haver, tem que existir, seja em que tipo de pessoas, seja for da parte mais tecnicamente técnica, porque o serviço e a resposta e a prontidão hoje em dia são fatores de sucesso. E para mais, há bocadinho até se referiram isso, hoje em dia, no momento em que vivemos, ou temos pronto para entregar essa venda e não perdemos a venda, ou se não temos, perdemos tudo. Portanto, hoje em dia as empresas têm que estar preparadas e antecipar, no fundo, ou prever até a antecipação daquilo que os clientes querem e precisam, para o momento certo não perder essa venda, porque tudo é importante. Muito bem, muito obrigada a todos. Passava aqui a mais uma pergunta, e será a última que vamos poder responder. Infelizmente o nosso tempo é escasso, mas é sinal que há interação e há vontade de saber mais, e portanto com certeza que organizaremos também mais debates e mais encontros. A segunda pergunta é a seguinte: dentro da necessidade de adaptação e inovação do produto, na ordem do dia estão as questões de sustentabilidade ambiental a que o mundo da moda está a tentar responder. De que forma as competências digitais e outras terão de ser alteradas? Eu se calhar dirigia, para termos aqui também alguma diversidade, esta pergunta ao engenheiro José Caldeira, para percebermos aqui de que forma a sustentabilidade e a economia circular, que no fundo também estão aqui na gênese deste webinar, beneficiam com estes processos de digitalização e podem até beneficiar com este enquadramento geral imposto pela pandemia e que refletiu nos vetores da sua análise. Muito bem, muito rápido, telegraficamente. Nós temos por hábito discutir digitalização para um lado e sustentabilidade para o outro. Isso é um dos erros mais crassos que pode acontecer.
porque para assegurar a sustentabilidade e para assegurar a economia circular, os processos, a digitalização é crítica. E, portanto, a primeira coisa não há essas duas coisas separadas, não é? Portanto, tem que se olhar de forma conjugada, e se as empresas vão ter que fazer alterações hoje, é bom que olhem para as duas coisas já, não andem a tratar agora da digitalização e depois mais tarde vão tratar da sustentabilidade. A segunda questão, nós temos uma visão um bocadinho, isto é a minha opinião pessoal, tenho discutido em muitos sítios, um bocadinho, digamos, limitada do que os desafios da economia circular e o que é a economia circular. Tipicamente a gente fala em economia circular e pensa em como é que eu vou pegar no resíduo e vou reintegrá-lo no processo produtivo como material, como seja o que for. Ora, eu compreendo esta visão, porque nós vemos na televisão, não é isso? É isso que afeta as pessoas. Nós vemos montes de lixo, vemos plástico nos oceanos e, portanto, estamos a tentar a ver como é que resolvemos esse problema. Mas, para tratar a sério esse problema, o que nós devíamos ter preocupado não é o que fazemos com os resíduos, é como é que nós produzimos menos resíduos. E produzir menos resíduos, o papel central é um papel da indústria transformadora. Ou seja, não produzir para stock, é para produzir diretamente para a encomenda do cliente, é produzir o mais próximo do cliente, é aumentar nos setores e nos produtos em que isso é possível, aumentar o tempo de vida dos produtos. Eu diria que na confecção se calhar não é o melhor sítio para discutir isso, mas é aumentar o ciclo de vida do produto, é como é que eu, no final, como é que eu faço um produto que depois seja fácil de reaproveitar aquilo que possa ser reaproveitado. Portanto, há todo um conjunto de passos e de áreas para as quais, para eu conseguir isto, é como é que eu desenvolvo produtos mais, digamos, com materiais reciclados ou com materiais alternativos. Há em todos estes passos, a questão da digitalização, as ferramentas digitais, as tecnologias digitais, são críticas. Aquilo que estamos a falar há bocado, como é que eu faço a rastreabilidade do produto, como é que eu faço o ciclo de vida do produto, como é que eu acompanho o produto e sei que ele depois está num determinado sítio no passado X tempo. Portanto, tudo isto, as tecnologias digitais são críticas e, portanto, a ligação entre sustentabilidade e tecnologias digitais é absolutamente umbilical. A pandemia, como eu digo, veio trazer alguns desafios que até contribuem para isto. A questão do encurtamento das cadeias de valor, ou seja, das cadeias de abastecimento, como eu disse há pouco, eu ter fornecedores que estão mais próximos ajuda-me, por exemplo, a reduzir o impacto do ponto de vista dos transportes. Portanto, efetivamente a pandemia foi acelerar isto tudo, e já que vamos ter que fazer mudanças profundas e já que vai haver investimentos para fazermos mudanças profundas, aproveitemos esse facto para trabalhar também naturalmente as questões da sustentabilidade, porque já estão a ser críticas e já estão a ser muito importantes e vão ser críticas no futuro muito próximo. Muito obrigada. Eu acho que posso dizer, já com algum conhecimento de casa, que o setor têxtil nacional é exemplar nessa ligação umbilical que tem feito entre a digitalização e a sustentabilidade, e, portanto, podemos dizer que de alguma forma estamos bem posicionados, e este pode ser um momento de facto de uma grande oportunidade para a nossa indústria de reforçar aqueles que são os seus alicerces. Queria agradecer muitíssimo à nossa audiência o facto de estarem desse lado a ouvir-nos. Gostaríamos de estar convosco presencialmente, mas quem sabe se num futuro próximo não podemos repetir isto presencialmente, beneficiando de toda a linguagem não verbal, como falamos no início da nossa conversa. Claro, queria agradecer também a todos os nossos oradores o facto de disponibilizarem o seu tempo e os seus testemunhos para estarem aqui connosco. Foi muito bom, com certeza que aprendemos todos muito. Obrigada por este momento de partilha. Assim me despeço, agradecendo mais uma vez a todos, dizendo que a ATP vai com certeza promover mais webinars, e passando a palavra ao presidente da ATP, que muito gentilmente decidiu vir cá para nos dar também um agradecimento final e algumas palavras de reflexão deste nosso webinar. Portanto, passo a palavra ao Mário Jorge Machado e agradeço a todos mais uma vez. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos os que tornaram possível este webinar, muito em particular aqui ao engenheiro Caldeira, do Inesptec, à doutora Clara Correia, da Narrativa Clara, da engenheira Alda Duarte, da TMG Automotive, e ao doutor Paulo Melo, da Somelos. E também não posso deixar de mencionar o excelente trabalho que a Mariana Doré, do Jornal T, proporcionou, fazendo com que este debate fosse vivo e muito interessante. Aquilo que foi dito, sem dúvida que
Portanto, permite-nos fazer reflexão, permite-nos tirar algumas lições que serão muito importantes para todos nós e que, com esta aprendizagem, seguramente que vai permitir que a nossa economia e, no caso, o nosso setor continue a fazer aquele trabalho que tem vindo a ser feito em termos de nos adaptarmos, em termos de percebermos que saber que vivemos num mundo muito instável, em que a competitividade vai continuar a crescer, a mudança é o nosso novo normal, mas também vai trazer oportunidades e, portanto, é nesta situação, com todas estas com todo este incremento de competitividade, nós saberemos encontrar oportunidades para podermos explorar essas oportunidades e continuarmos o bom trabalho que o setor tem vindo a fazer até aqui e cujo resultado todos nós conhecemos com o aumento das exportações que o setor tem vindo a conseguir ao longo destes últimos anos, e aqui temos que fazer parênteses do ano 2020 pelas razões que todos subejamente conhecemos. Eu relembro que esta iniciativa se insere no âmbito de um projeto que é o Sustainable Fashion from Portugal, Fashion Industry New Chic. E este projeto, no seu âmbito global, tem como objetivo promovermos a imagem das empresas, da fileira da moda, do setor têxtil, do vestuário português, no contexto internacional e nacional, associando-nos a uma imagem que já temos, que é promovendo a nossa imagem em termos da sustentabilidade, da responsabilidade social, do impacto que nós temos ao nível dos negócios internacionais e melhorarmos a nossa competitividade, como aquilo que eu referi há instantes, que será crucial no mundo desafiante que temos pela frente. Dos pontos que aqui foram referidos, eu sem dúvida que tenho que realçar aqui algo que todos nós já conhecemos, que é a importância da inovação, o nosso know-how, todo o nosso cluster, que todo ele em conjunto permite o desenvolvimento das nossas competências. E também há aqui um último aspecto que eu tenho que referir. Nós existimos porque temos clientes e hoje todos nós percebemos que a sustentabilidade é um fator de diferenciação em Portugal nós temos vindo a fazer, as empresas têm vindo a fazer um trabalho importante, mas este trabalho está no seu início. Há muito para inventarmos, há muito para melhorarmos, há muitas oportunidades e com isto todos nós iremos conseguir produzir produtos em que haja muitos clientes interessados, muitas marcas interessadas e neste caso também marcas portuguesas, que é uma das outras situações que tem vindo a emergir, menos que aquilo que nós desejamos, mas que com certeza aí também teremos boas notícias no futuro. Por fim, queria agradecer a todos vocês que estiveram a assistir e convidar-vos para continuarem a acompanhar as iniciativas da ATP, quer em futuros webinars, quer nas nossas redes sociais. Muito obrigado a todos.